Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e hoje novamente venho aí reforçar a interpretação correta de que Pedro é a pedra em Mateus 16:18. Eu sei que o assunto está cansativo, mas vocês sabem que os protestantes negam o inegável, né? Então a gente tem que estar sempre reforçando cada vez mais o que é lógico, o que é óbvio, o que é verdade. Então eu tive mais uma conversinha com o ChatGPT e dessa vez eu pedi para ele analisar apenas gramaticalmente o texto para que ele nos diga a quem Jesus se refere como pedra ali naquele trecho de Mateus 16:18. Então vamos para a conversa e que vocês tirem bom proveito desse vídeo. Vamos lá. Então tá aqui a minha perguntinha ao chat. Apenas gramaticalmente falando, Jesus pode ser a pedra porque ele está falando com Pedro e depois ele diz esta pedra. Então ele fala aí, né? Ótima pergunta, vamos responder com foco apenas na gramática, sem entrar na teologia. Frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos lá. E aqui eu fui bem detalhista, né? Pedi para ele analisar a palavra esta, né? Esta, algo próximo do falante, quem fala? Indica que o objeto, pessoa ou ideia está perto de quem fala, ou vai ser mencionado em seguida. Exemplo, esta cadeira onde estou sentado é confortável. A cadeira está perto de mim, o falante. Eu quero te mostrar esta foto aqui. A foto está comigo. Então ele fala aqui embaixo, ó. No texto bíblico, tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus usa esta pedra e não essa pedra. Por quê? Ele está introduzindo a pedra como foco imediato da ação. Edificarei minha igreja. Em algumas interpretações, pode indicar que a pedra está junto a ele, ou é o que ele acabou de nomear, Pedro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Gramaticalmente, esta pedra pode se referir a Jesus? Resposta curta: não. Gramaticalmente falando, apenas esta pedra não pode se referir a Jesus diretamente nessa frase, porque Jesus não foi mencionado antes, né, na regrinha da gramática aí sobre esta, e não é o sujeito do trecho esta pedra. Explicação: a gramática obedece a uma regra de referência e proximidade. Vamos analisar. Tu és Pedro. Jesus está falando diretamente com Pedro. Pedro foi acabado de ser mencionado. Pedro significa pedra. Há ligação clara com a próxima frase, sobre esta pedra. O pronome demonstrativo esta, feminino, concorda com pedra, feminino. Esta normalmente se refere a algo próximo já mencionado ou visível. Jesus não é mencionado anteriormente como pedra nessa frase. Olha o que o chat GPT está lá em cima. Olha o que ele diz. Então, gramaticalmente, no português, na estrutura do texto, não há base para esta pedra se referir a Jesus. Tá difícil para vocês. Seria necessário que Jesus dissesse algo como: eu sou a pedra e sobre esta pedra. Claro, gente, o que não ocorre. Para de negar. Vocês querem negar agora a gramática, o português? Vocês vão inventar um novo idioma, uma nova estrutura linguística? O que é que vai acontecer para vocês negarem tanto?
Graduei mais um pouquinho a conclusão final da inteligência artificial. Gramaticalmente, na frase "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", a pedra não pode ser Jesus, pois Jesus não é mencionado como pedra no contexto imediato. Se Jesus fosse a pedra, ele teria de usar outra estrutura, mas aqui ele está falando com Pedro e logo faz referência a essa pedra. Ok, agora alguém pode falar, mas isso aí é na regra da língua portuguesa. Vamos ver agora nos idiomas originais. Em grego, língua do Novo Testamento, Mateus 16:18, grego original. Aí ele mostra que a frase, "Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja", e ele separa aqui, gente, do grego, palavra por palavra. Aí ele dá um destaque importante aqui. Petros, que significa Pedro, é masculino, nome próprio. Petra, pedra, é feminino, substantivo comum. Aí ele coloca aqui o grego, traduz, né? Esta pedra concorda com Petra, não com Petros, literalmente. Mas aponta para algo muito próximo nos discursos. E o mais próximo é Pedro, cujo nome significa pedra. Agora vamos para o aramaico, que é a língua que provavelmente Jesus falava. Jesus disse algo como: "Tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja". Por que isso importa? Em aramaico, Kefa significa rocha, sem distinção de gênero. Ou seja, Jesus teria dito a mesma palavra duas vezes. Tu és Kefa, rocha, e sobre esta Kefa, rocha, edificarei a minha igreja. Aqui não há diferença entre Pedro e a pedra. A gramática e o trocadilho são perfeitos e diretos. E agora nós vamos para o veredito final. Em grego, mesmo com palavras diferentes, o texto gramaticalmente liga esta pedra à pessoa de Pedro pela proximidade e construção do discurso. Em aramaico, a ligação é gramatical e direta, pois a mesma palavra é usada. Em nenhuma das línguas, Jesus ele próprio aparece como referente gramatical da expressão esta pedra. Portanto, gramaticalmente, não há base para dizer que esta pedra se refere a Jesus na frase "tudo aponta para Pedro". Olha como ele destaca, que bonito, hein? Especialmente considerando o aramaico original. Então, tanto pela gramática quanto pela teologia, a pedra em Mateus 16:18 é Pedro e não há dúvidas. Compartilhe com seu colega protestante e salve esse vídeo para consultar uma outra vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.